Boa noite. Ela é um dos fenômenos mais importantes do século, para não dizer o mais importante e o maior. Presente na nossa vida há quase 50 anos, exerceu tanta influência que, além de fonte de informação e entretenimento, transformou-se em referência para quase tudo na vida do brasileiro. No centro do Roda Viva, esta noite, uma convidada bastante polêmica, a televisão. O programa de hoje é uma edição especial dedicada ao debate sobre a qualidade da programação das emissoras de TV. Uma preocupação que reuniu representantes de 9 países no encontro latino-americano sobre TV de qualidade realizado na semana passada em São Paulo. A reportagem da TV Cultura acompanhou os debates que pretendemos ampliar hoje aqui. Como controlar o que as crianças e adolescentes assistem na telinha da TV? Agora os canais brasileiros vão passar a ter um olhar vigilante na programação. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos já elabora um modelo de controle. Nós estamos negociando a existência de um conselho no qual estariam representadas as televisões, evidentemente, mas com representante também da sociedade civil, um observador do governo, para aí esse órgão aplicar as multas, como já acontece no mundo publicitário com um órgão chamado CONAR. Nos Estados Unidos, já é lei. Os aparelhos de TV saem da fábrica com um V-Chip instalado, um dispositivo que permite aos pais bloquear os programas que consideram impróprios para os filhos. O Brasil também prepara uma legislação semelhante. Este pesquisador participou das discussões sobre o V-Chip nos Estados Unidos. Ele defende o dispositivo porque pesquisas concluíram que a violência na TV tem contribuído para aumentar a agressividade dos adolescentes norte-americanos. O melhor V-Chip é o diálogo dos pais com os filhos. O V-Chip eu vejo como uma medida paliativa e até talvez perigosa, na medida em que ele transfere a responsabilidade da emissora de televisão para o pai, para a família. Então diz, bom, nós podemos colocar agora qualquer coisa no ar, porque não temos responsabilidade, os pais é que decidem. Laurindo Leal Filho observa que as TVs têm uma responsabilidade muito grande na formação de crianças e adolescentes, especialmente das classes C e D, um público que só tem a televisão e a escola como fontes de informação. Crianças e adolescentes das camadas de renda mais baixa não aguentam mais este tipo de televisão. A pesquisa feita pelo Grupo TV revelou isso. Eles querem saber de coisas positivas ou de coisas de análises mais críticas, enfim, de informações que eles infelizmente não têm acesso por outro meio. Os moradores de Heliópolis, por exemplo, acham que a televisão mostra uma imagem distorcida e preconceituosa da periferia. Quem mora fora da favela nunca vai querer entrar na favela. Por quê? Porque só deixa uma impressão. Chegar lá só mostra violência, não mostra nada de bom na favela. O trabalho feito por estes adolescentes é uma imagem positiva da favela que quase ninguém vê. Eles se reúnem todos os dias para debater o que é notícia na televisão. Parece que a cara da periferia não pega bem no ar. Parece que é interessante só mostrar quando tem morte, quando tem facada, quando tem tiro. Agora, a construção, a participação deles para o mundo melhor, parece que não interessa para a televisão. Para participar do Roda Viva de hoje, dedicado à discussão da qualidade dos programas de televisão, nós convidamos o jornalista Jorge da Cunha Lima, diretor-presidente da Fundação Padre Anchieta e da ABPEC, a Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais. O jornalista Evandro Carlos Guimarães, vice-presidente das Relações Institucionais da Rede Globo e vice-presidente da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. O senador Pedro Simon, presidente da Subcomissão de Rádio e Televisão do Senado Federal, que trata das questões relativas à comunicação de massa no Brasil. A jornalista Leila Reis, crítica de televisão do jornal O Estado de São Paulo. José Gregori, secretário de Estado dos Direitos Humanos. O jornalista Fernando de Barros e Silva, repórter e crítico de TV do jornal Folha de São Paulo. O jornalista Gabriel Prioli, crítico de televisão da Gazeta Mercantil e do Jornal da Tarde, e diretor-geral da TV PUC de São Paulo, e o jornalista Flávio Cavalcante Júnior, diretor regional do SBT em Brasília e também vice-presidente da ABERT. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília, e você pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone prefixo 11 252 6525
ou pelo fax 11 3874 3454 e, finalmente, pelo nosso endereço na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Bem, para começar a botar a bola em jogo aqui, eu só queria observar o seguinte. Enquanto nós estivermos aqui discutindo esse assunto importante que interessa com certeza a toda a população brasileira, a maioria da audiência da televisão brasileira não estará acompanhando esse programa. Esse é um fato indiscutível. Mais do que isso, além disso, toda a máquina, toda a indústria que existe por trás da televisão vai estar de olhos grudados na audiência das outras emissoras para ver onde eles vão colocar os anúncios e onde vão colocar a verba que faz com que essas emissoras sejam potências cada vez maiores e cada vez mais capazes de dominar a audiência. Então a pergunta que eu coloco para a mesa discutir aqui é a seguinte: o que é que se pode fazer, ou até onde nós podemos chegar, pelo menos na discussão, de estabelecer algum caminho para que essa situação se modifique no sentido de que os programas que são exibidos em outras emissoras, porque evidentemente que a discussão não envolve aqui a TV Cultura, por ser uma emissora que está fora desse sistema, tem outros objetivos, tem outro projeto, tem outra proposta. O que a gente pode sinalizar como caminho para que haja mais qualidade na programação que a maioria da população assiste? Quem começa? Talvez. Secretário. Olha, só para colocar em um minuto, em primeiro lugar, os cumprimentos pela TV Cultura, através desse programa, cujo elogio merecido é que muitas vezes ele antecipa o que vai acontecer e virar história, né? E realmente ele traz um assunto de grande atualidade, porque há alguns meses o governo federal deliberou entrar nesse debate para fazer um esforço no sentido de conseguir uma melhoria de qualidade com as TVs abertas, que não dependem de assinatura nem de cabo. E nós estamos seguindo um método democrático de conversar com cada uma dessas emissoras, e devo dizer que a posição, de uma maneira geral, dessas emissoras é uma posição construtiva, no sentido de querer achar uma situação de maior qualidade para a TV brasileira, e estamos em via de conseguir um consenso para ou que cada uma dessas emissoras apresente o seu manual de qualidade, onde a noção de limites para assuntos que a sociedade considera como polêmicos ou como delicados sejam traçados, e ao mesmo tempo estímulos concretos para que a programação atinja também, junto com a distração, com a informação, com o entretenimento, sempre uma preocupação de cultura e de melhoria de cidadania. Estamos em vias de conseguir esse consenso para que ou cada uma delas apresente o seu manual de qualidade, ou todas elas consensem, concordem num manual único de aplicação para todos. Devo dizer que esse esforço está, digamos assim, agora na espera de uma data, que eu marquei em nome do governo, a data de 30 de setembro, de 20 de setembro, para receber as minutas desses manuais, cada uma delas, ou então de um único manual que traga o selo e a concordância de todas elas. É um esforço que o governo tinha que fazer, do ponto de vista de que o governo além de ter, digamos, uma vontade política própria, é muito uma espécie de caixa de ressonância da sociedade, e chegaram inúmeras reclamações, seja por carta, seja por telefonema, seja em debates, né, contra a atual situação da TV aberta brasileira, não tanto pelo que ela tem apresentado de desqualidade, mas, sobretudo, porque um meio, como o prefácio desse programa mostrou, dos mais importantes do século XX, com maior influência, digamos assim, na conduta das pessoas, na questão de
de colocar as críticas devidas a todos os assuntos, a televisão brasileira estaria em déficit, em débito de não estar usando essa potencialidade minimamente no sentido de diminuir a violência, de aumentar a cultura e de valorizar os pontos básicos da cidadania. Quer dizer, haveria, portanto, uma crítica a um desperdício da má utilização ou da não utilização desse meio extraordinário no sentido de melhorar a produção, digamos assim, de cultura no Brasil e, ao mesmo tempo, diminuir a violência que hoje nós sabemos que é quase endêmica em quase todo o Brasil. Secretário, se o senhor me permite, eu gostaria de comentar o assunto, mas primeiro pelo lado da questão de qualidade na televisão. Antes de mais nada, eu acho que precisamos categorizar um pouco isso e considerar que um problema de qualidade na televisão brasileira não é um problema geral e restrito. Eu creio que é preciso, toda vez que se discute esse assunto, tende-se a ver a televisão, enfocar a televisão pelo seu lado negativo. E a televisão tem dado historicamente uma contribuição bastante importante à informação e à educação dos brasileiros. A televisão é responsável por um amplo leque de programas de boa qualidade que contribuíram efetivamente para a informação. Agora, e o desenvolvimento, a formação cultural do povo brasileiro. Agora, ela tem sofrido nos últimos tempos, e ciclicamente, não é só agora, ela tem sofrido alguns problemas de excesso. Alguns excessos, quer seja no conteúdo de sexo, quer seja no conteúdo de violência, e uma certa exploração do grotesco em programas de auditório, programas populares de auditório. Creio que o problema de qualidade está, a meu ver, mais concentrado precisamente nesse tipo de programa. O governo está tentando enfrentar essa questão, porque está sendo pressionado pela sociedade, está tentando dar uma resposta a isso através dessa ação do secretário Gregório, no sentido de cobrar junto às emissoras o estabelecimento de um código de ética. E a minha pergunta é o seguinte, e coloco isso tanto ao secretário como aos representantes das duas estações que temos aqui, comerciais, Globo e SBT, é o seguinte, por que as emissoras devem individualmente apresentar um código de ética se já existe um código de ética da radiodifusão brasileira que foi criado em 1980 pela ABERT, a entidade representativa, foi reformulado, renovado em 93. Por que é necessário que cada uma de per si estabeleça um código, se já existe esse código, né? E se não digamos, no caso do governo, se não está havendo, digamos, um certo otimismo de que esses abusos sejam controlados, se até hoje, efetivamente, eles não foram controlados e existe um código de ética para fazer isso. Eu coloco essa questão aos colegas para debater. Posso acrescentar um ponto? O Gabriel toca num ponto interessante, que é o fato de que o código já existe. Parece uma ladainha essa discussão. Se a gente fizer um histórico, na época que a Rede Manchete exibia uma novela das sereias, eu não me lembro nem o nome, no começo da década de 90, teve uma grande onda de tentar moralizar, restringir cenas de sexo, etc. Então parece que essa discussão ela gira um pouco em falso e eu tenho sentido uma dificuldade muito grande do governo de, embora o senhor tenha pintado o quadro um pouco róseo, uma dificuldade muito grande de convencer as emissoras de que isso é importante. Eu não sei se cada emissora fizer o seu código de ética, não sei se a gente não vai ter um saco de gatos, uma coisa, um Frankenstein mesmo. Então eu queria saber se não corremos esse risco e de estar numa discussão um pouco ingênua, de um certo legalismo ingênuo em que pese as boas intenções por parte do senhor, que eu acredito que o senhor tenha boas intenções e acredito que vai dar frutos realmente esse processo. Agora, fazer um pouco o papel de advogado do diabo, não sei se a gente tem uma espécie de moralismo com esses programas populares ou popularescos, né? Porque parece que o Brasil é uma maravilha e que a TV surge do nada, né? Como que a TV exibe essas coisas horrorosas? Será que o Brasil não é pior, não é mais violento do que o que a televisão mostra? Então falta essa conexão um pouco com a sociedade brasileira. Será que a TV mais esconde a violência e a miséria brasileira do que mostra? Então eu queria lançar esse tema. Eu gostaria de aprofundar um pouco isso que você está falando, porque
será que esse instrumento que está na nossa frente é realmente uma procuração do diabo para infernizar a sociedade? Ou será que isso também é destinado a se transformar num convento só de boas intenções para a sociedade? Eu acho que a gente precisa ser, talvez até, não digo menos ético, mas mais técnico nessa questão. O que faz, como diz, a televisão tem coisas muito boas, como disse, e tem coisas muito ruins. O que faz? O que produz? Qual é a gênese das coisas muito ruins da televisão? Eu acho que é uma questão simples, muito técnica, que é o seguinte: no momento que a televisão precisa atingir níveis avançados de audiência, ela tem que ter níveis avançadíssimos de vulgarização da sua programação para pegar toda a audiência. Aquilo que eu chamo de audiência universal. Quer dizer, pegar todo mundo o tempo todo ao mesmo tempo. Vocês imaginam um domingo que você tem que pegar sogra, avó, criança, gato, papagaio, todo mundo tem que ser o objeto da conquista inarredável da audiência. É evidente que naquela hora você tem que vulgarizar um pouco as emoções. Não basta um ônibus incendiando ou um desastre de ônibus. Precisa que o pneu do ônibus degole uma criança. Daí, então, é um momento sublime. Você pega todo mundo ao mesmo tempo. Isso daí é uma mecânica, é uma técnica da conquista da audiência. Entende? Então, isso é extremamente grave. E isso leva a que a força fundamental da televisão se transforme no mercado e não a reflexão. No momento que o mercado predomina sobre a reflexão, acontecem essas coisas. Felizmente, isso acontece em alguns momentos, mas esses momentos estão se alastrando. E o risco que eu coloco para todos é que nós temos que ter um código de ética muito simplificado. É dar mais importância aos valores humanos do que aos valores da audiência. Se isso é verdade e válido, eu ponho em discussão. Eu gostaria de meter minha colherzinha aí também. É o seguinte, eu concordo com o Jorge Cunha Lima e o senhor mesmo, secretário, colocou como parâmetro para as emissoras olharem para dentro de si o Código da Constituição, que diz que a função do rádio, da TV, é zelar pela educação, pelo uso bom da língua, inspirar para promover a cidadania plena. Na verdade, eu acho que a gente vive de sobressalto na televisão. Tem coisas boas há muito tempo, mas tem coisas ruins há muito tempo, desde que a televisão existe. Isso aí, a gente não pode pegar... Hoje está um alarmismo. Acontece que a televisão, a comercial, aí a gente tira as TVs culturas e educativas, quando o Jorge Cunha Lima fala de mercado, é certo, a competitividade melhorou os carros, melhorou a roupa, melhorou... Mas piorou a televisão. Na verdade, isso não veio para você fazer uma televisão melhor, mais educativa, de acordo com o artigo da Constituição. A gente não precisa sair nada disso, não. Não precisamos fazer um proselitismo, não podemos formar grandes filósofos, nem nada, né? O problema que eu acho que mais... o que existe é a vulgarização. Quem é de televisão aqui, a gente tem 2 representantes. Televisão também é feita de hábito. E televisão também, o popular é feito no formato. O que a gente tem que arrumar uma saída é os programas populares que apelam para os sentimentos mais... para perversão, pela coisa mais fácil. Então, a gente tem grandes comunicadores hoje, por pior que seja, se alguém, que eu acho que esse alguém aí é governo e sociedade, der uma cuidada, ele pode melhorar esse conteúdo. Na verdade, a gente tem um limite que que eu acho que eu nem vejo tanto problema com cenas de sexo. Quando começou essa discussão, esquentou no ano passado, tinha muita gente dizendo assim, não, tem sexo nas novelas. Isso é o de menos importância. O problema é a exploração da miséria humana, o abuso com a língua, é a coisa do conceito de cidadania, onde você explora a miséria. O rapaz diz que a favela é mostrada pior do que é, mas não é, isso aí é noticiário. O problema é pegar isso. Eu acho que tá certo, para você pegar o maior número de pessoas, o problema é que a televisão ela vai atrás de modelos. O que dá certo em um vai sendo copiado. Às vezes isso é até bom,
Porque aqui na TV Cultura mesmo, começou o Sérgio Groisman, que foi para as outras emissoras, começou o pessoal que hoje está no SBT, lá no Disney Club, que foi feito isso. Quando o modelo é bom, quando ele comunica, ele pode ser copiado. Portanto, eu até conversei com o secretário há um tempo atrás e perguntei para ele se os executivos das emissoras sabiam do que ele estava falando quando ele pedia para fazer uma autocrítica. E, na verdade, com alguns que eu conversei, a autocrítica não existia do ponto de vista de conteúdo, mas dizia assim, não, a gente tem que ter audiência, a gente tem que sobreviver, a gente tem que ter faturamento. E daí, dentro desse pano de fundo, a gente vê que não tem muita perspectiva. Se as leis forem, o mercado não tem. Então, eu gostaria, terminando essa rodada para voltar para o secretário, suponhamos que o manual de qualidade encomendado para todas as emissoras não tenha uma linguagem comum, não tenha as intenções explícitas que dita o Código da Constituição, o Código 221, a Lei de 221. O que o governo vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai tirar a televisão do ar? Ele vai penalizar com multa? Ele vai proibir os seus membros do governo de participar desse programa que não são de qualidade? Bom, antes de eu responder, talvez seja interessante todos os outros também. Eu acho que tem uma questão uma... precedente, secretário, que é exatamente a que o Gabriel colocou, que é o seguinte, existe um código da ABERT que desde 1993... Bom, isso eu poderia responder em meio minuto. Então vamos lá. Quer dizer, na realidade, o código é bem feito do ponto de vista da sua legitimidade, porque foi feito por pessoas de televisão, não é? Segundo, por uma entidade que, até prova em contrário, na época representava todas as televisões. Hoje parece que ela representa uma parte, porque tem uma outra entidade que representa umas outras tantas televisões. Não entrou em vigor por uma razão simples que agora a gente quer evitar. É que, talvez por distração, esqueceram de introduzir um capítulo colocando as sanções, colocando as penalidades, quer dizer, as consequências do não cumprimento daquilo que o Código dispunha. Só por causa disso. Mas quer dizer, então, o fato de agora, de repente, se houver um consenso das televisões no sentido de reafirmar o valor desse código, talvez fazendo atualizações, não é? E introduzir um capítulo colocando multas, que até um dos donos de televisão, não vem ao caso o seu nome, mas um dos donos de televisão, numa reunião havida no começo desse ano aqui em São Paulo, disse que essas multas têm que ser salgadas para as pessoas respeitarem. Quer dizer, havendo isso, do ponto de vista do governo, a questão está muito bem encaminhada. Então foi por causa disso que o Código da ABERT ficou letra morta. Porque como não se previa nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de penalidade, ele não entrou em vigor. Flávio. Ok, boa noite. Primeiro, antes que eu seja acusado de profissional inadequado, eu não sou jornalista, eu sou publicitário, então eu não estou aqui, enfim, eu não estou cumprindo um papel falso de jornalista, que é a minha formação de publicitário. Eu quero lhe dizer que realmente o grande problema que a ABERT encontrou ao fazer o código é que colocou um texto, parece altamente razoável, mas nós não temos como nos punir. A dificuldade da autopunição é uma coisa trágica, quer dizer, eu não posso aceitar, é difícil para a gente aceitar que uma Rede Globo venha dizer que meu programa está errado, ou eu diga que o programa da Rede Globo está errado, quer dizer, então, nós não somos tribunal. Mas isso não funciona no CONAR, justamente na área em que você atua? Eu posso falar sobre o CONAR, que eu participo do CONAR, tenho a honra e o orgulho de participar do CONAR. A diferença é muito grande entre o CONAR e a televisão, e a programação da televisão. Eu tenho trabalhado no CONAR há mais de 2 anos, julgando muitos casos e tal. 95% das causas que o CONAR julga são objetivas, conteúdo objetivo. É o remédio que promete a cura do câncer, ou é o remédio que promete o emagrecimento fantástico, e você constata que aquilo não tem nenhuma viabilidade, nenhuma prova científica. Você tira do ar. É o comercial que agride, enfim, o concorrente. Então, são temas, 90% deles, muito objetivos. No caso da programação, nós trabalhamos com fatores altamente subjetivos. Qualidade. O que é qualidade, meu Deus do céu? Eu sei o que é baixaria, mas qualidade eu tenho dúvidas. Quer dizer, um programa que você acha horroroso, eu posso achar espetacular. Então, é muito difícil
nós da televisão julgarmos isentamente o nosso trabalho. Quando existem alguns abusos, claro que existe, ninguém aqui vai negar isso, quer dizer, nós reconhecemos que eventualmente acontece alguns excessos que nós temos que combater com vigor, e não vinha sendo muito combatido, a coisa estava rolando um pouco frouxa. Então existem alguns excessos, mas eu quero lembrar a você, a televisão tem 22 horas no ar, o SBT tem 22 horas de programação diária no ar. E nós contestamos aqui alguns 40 minutos ou 50 minutos, que está na cabeça de nós aqui, que contesta veementemente. E as outras? 21 horas e 10 minutos. É muito difícil, eu fico vendo esses aparelhos aqui e fico me lembrando, um aparelho para mim é TV Excelsior, o outro aparelho para mim é TV Continental, o outro aparelho para mim é TV Tupi, o outro aparelho para mim é TV Manchete. Todas morreram. Todas morreram. Não necessariamente pelo excesso de qualidade. Não, sério, mas também morreram porque não tinham recursos, não tinham capital, não tinham condições de fazer coisas melhores. Ninguém faz coisa ruim porque gosta de fazer coisa ruim. Quer dizer, existe um problema, a televisão não pode abrir, nós não podemos esquecer que sem audiência eu não gero receita e sem receita eu quebro. Então, quando eu busco fazer um programa, eu tenho que aliar essas três coisas. Quer dizer, nós temos um povo brasileiro que entrou nos últimos 4, 5 anos, passou a ser telespectador, aquele povo que passou a comprar televisão a R$20 por mês e que ele não tinha acesso e que passou a ter, e que esse povo tem que ser atendido. E quando a gente faz um programa popular voltado para esse público, existe uma reação de que você está levando baixaria no ar. Eu não sei se é tanto assim. Eu acho que essa questão precisa ser vista. O problema da qualidade na televisão me parece muito mais difícil de ser resolvido do que o problema de eventuais baixarias ou de eventuais excessos. Eu queria pedir a palavra do Evandro aí para a gente ter os dois pontos de vista das emissoras comerciais que estão aqui em relação à questão. Eu vou iniciar felicitando o Gabriel por lembrar isso que a gente poderia tentar sintetizar, de que a televisão brasileira é um ativo, é um patrimônio da população brasileira. Certamente todos aqui já viajaram bastante. Em nenhum país do mundo, ou pouquíssimos países do mundo, a população tem acesso, tem recepção livre e gratuito à televisão de tal qualidade quanto a brasileira. O número de horas que a família brasileira vê a televisão e a aderência da família brasileira à televisão brasileira é um fato conhecido por todos que estudam o assunto. Eu queria lembrar isso porque, insisto, o entretenimento, especialmente num país, numa federação tão ampla, tão diversa, tão heterogênea, com vazios demográficos, uma nação que fala português e que tem fronteiras com países de língua diversa do idioma nacional. Uma federação que tem a felicidade de ter uma televisão em tempo real, como essa rede educativa, como a rede agora liderada pela TV Cultura está exibindo, destinada a cobrir cerca de 95% dos domicílios com televisão no Brasil, cobrindo praticamente todos os municípios, localidades, distritos e vilarejos do país. Essa televisão produz um bem à nação e é, de recepção livre e gratuita, um ativo da população. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque como nós estamos começando aqui uma semana em que se discute televisão brasileira, não vamos, digamos assim, procurar o foco, o viés, né, como é a palavra da moda, dos escorregões que a televisão, como qualquer atividade humana, comete. É claro que a atividade, o interesse e a seriedade permanente daquelas pessoas profissionais e também do empresariado que fazem uma televisão voltada ao interesse permanente de corresponsabilidade social atingir a audiência, deve ser sempre levantada, lembrada pelos formadores de opiniões como os senhores. Essa é uma lembrança importante, Marco, porque acho que nessa nossa mesa redonda, e num dia tão importante em que a nossa
nossa padroeira, patrocinadora, empregadora é homenageada, a gente deveria se lembrar desse aspecto importante para a população e a nação brasileira. Dito isso, eu vou ao assunto que, no princípio, os jornalistas presentes endereçaram ao secretário Gregório. Eu conheci nesta faina de alguns meses para cá, pude conhecer melhor o secretário, a quem passei a admirar de maneira muito especial. O secretário tem uma missão muito difícil. Grande democrata, humanista, reconhecido internacionalmente, como todos sabem, por um prêmio dificilmente conquistado por cidadãos de vários países do mundo. O secretário percebe a sutileza, as dificuldades, as linhas, as sombras, as características difíceis de lidar com um assunto que é autorregulação, que é autorregulamentação. E o secretário sabe que autorregulamentação, já está dito, é um movimento proativo do operador, do concessionário, do interessado. Qualquer coisa, até o próprio fomento intensivo à autorregulamentação, vicia o gesto. Ninguém é autorregulamentado à força. Portanto, também nesse sentido, precisamos mostrar como é democrata, elegante e patriótica a iniciativa que o secretário vem desenvolvendo. Tenho muita satisfação de estar em contato com o secretário sobre esse difícil tema que, tenho certeza, produzirá resultados efetivos para a compreensão dos formadores de opinião e para a própria televisão brasileira. No entanto, isso que acabei de falar me lembra também o que o companheiro Flávio Cavalcante disse. A ABERT, embora tenhamos aí um código que merece e está sendo atualizado, e deverá estar atualizado muito brevemente, e deverá conter mecanismos mais apropriados de avaliação, sanção ou de alguma outra característica que a ela falta, a ABERT desempenhou um papel fantástico no passado recente porque ela desenvolveu esse processo de iniciativa voluntária dos operadores, dos empresários de rádio e televisão no Brasil, em direção a criar autorregulamentação com responsabilidade. Portanto, eu acho que essas duas anotações, eu acho que são importantes para os companheiros aqui presentes, para as pessoas que participam desse debate. Um é um aspecto positivo, quer dizer, vamos olhar para a televisão brasileira com tudo aquilo que ela tem de bom, seja por aspectos... Vamos olhar para os escorregões. Ninguém foge desta meia-culpa, desta autocrítica. Mas vamos olhar também para o processo de autorregulamentação como algo que deve surgir, desenvolver-se, crescer, fortificar-se pela participação dos próprios interessados. Nós falamos aqui que a televisão, logo no começo do programa, que é um dos mais... Primeiro, depois de fazer a provocação. É que o senhor, imagina se o senhor já sem provocação, é bom com provocação, então é ótimo. Nós falamos aqui no começo do programa que a televisão é um dos meios, um dos instrumentos mais importantes de mudança do século. O outro é certamente o automóvel. E o automóvel brasileiro melhorou muito. E melhorou muito por duas razões. Primeira razão, porque existe legislação específica que determina como o automóvel deve ser fabricado. Várias e várias recomendações de segurança, de poluição do ar, de qualidade, de consumo de combustível são determinadas por lei. Não é a autorregulamentação dos fabricantes de automóvel que mudou a qualidade da indústria automobilística. O segundo fator, é outro fator que a indústria da televisão não enfrenta, é a concorrência externa. Se um grande empresário de televisão, hoje em dia já não tem nem grande empresário, são grandes empresas, um grande conglomerado de mídia internacional, quiser vir aqui comprar a TV Manchete e fazer dela uma emissora competitiva com a Rede Globo, com a SBT, não tem condições porque é uma reserva de mercado, que não caiu ainda. E os próprios empresários do setor de comunicação que vociferam aí contra a reserva de mercado em vários setores, nesse em particular, não falam nada. Então, essa era a provocação que eu queria deixar para o senador Pedro Simão tocar para dentro. A Constituição brasileira é muito clara. Aliás, a Constituinte, se é um capítulo que não precisa mudar uma vírgula, é sobre a comunicação. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência e finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei.
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Não há dúvida nenhuma que é uma omissão total da autoridade brasileira, de um modo especial do Congresso Nacional. Eu não vejo condições de atirar pedra, até acho que o senhor Evandro disse com muita clareza que houve um início, um trabalho, uma ação por parte dos proprietários de televisão por conta dele. Eles avançaram um terreno que estava vazio, eles fizeram algo que fizeram mais do que o Congresso Nacional e fizeram mais do que o Poder Executivo. Agora, o que eu acho é que chegou o momento de nós analisarmos a questão da televisão como está aqui na Constituição e com a profundidade que merece. Foi dito aqui com muita clareza e com muita felicidade pelo Flávio, que no momento que o cidadão vai dar 10, 15 reais e por mês compra uma televisão, a televisão entrou na classe D. Você vai numa favela, você pode não encontrar geladeira, você pode não encontrar fogão a gás. A televisão você encontra. Porque a televisão é fundamental. Então, dentro desse contexto, o que eu acho que nós temos que analisar um país do tamanho do Brasil é que hoje a televisão é o valor fundamental na formação da nossa sociedade, dos caráteres da nossa gente. Eu acho que é assim que nós temos que analisar. Eu sou um cidadão. O que eu, Pedro Simão, sou, eu devo ao Colégio do Carmo de Caxias do Sul, à Igreja Católica e à minha família. Eu almoçava e jantava com meu pai, com a minha mãe, tomava café da manhã, porque era isso, não tinha televisão, não tinha nem jornal em Caxias do Sul. Então, a sociedade, o cidadão era fruto da sociedade. Saiu dali, ele ia para o colégio, e o colégio dava formação para ele. Eu sou do tempo que lá em Porto Alegre, tu olhava o aluno que estudava em colégio jesuíta, que era todo bacaninha, de gravata, todo direitinho, o aluno que escolhava no colégio do Marista, que já era mais avacalhado, mais assentado, o do IPA, que era o colégio americano, que usava naquela época, 50 anos atrás, aquelas roupas todas estrambólicas, todas esquisitas, ou o aluno do Júlio Cacique, que era o colégio estadual, que olhava ele e dizia, porque a democracia, porque a liberdade, porque os meus direitos. Era a formação que era dada no colégio. E na igreja que o cara tinha. Hoje a igreja é uma confusão geral, você não sabe qual é a que é e qual é a que não é. A família é um ponto de encontro. A família é um ponto de encontro, partindo do princípio da família bem organizada. O pai trabalha, a mãe trabalha, é uma das grandes conquistas desse final de século, a mulher sair para trabalhar, mas paga um preço, a família pagou um preço por isso. Quer dizer, os filhos ficaram aí, muitas vezes menores de rua. Então a família é um ponto de encontro quando bem organizada, para não falar quando ela não é nem organizada. Dentro deste, a escola, se prepara alguém para a televisão, já é uma grande coisa. Então a televisão é que entra, você vê o número de horas, não há no mundo, talvez, televisão onde é mais assistida do que pelos jovens brasileiros. Senador. Os números de horas que a criança fica ali, ela é formadora da opinião. Então o que eu quero dizer, já lhe darei a parte com o maior prazer, é o seguinte, não pode uma matéria dessa natureza ficar sob a responsabilidade dos proprietários da televisão. Sem dúvida alguma. Não pode. Sem dúvida alguma. Nem eles querem, mas eu estou dizendo, mas é o absurdo do lado de cá. Não pode. Não pode o Congresso Nacional, até hoje, não fazer nada sobre essa matéria. Nada sobre essa matéria. É como aquela história da guerra. A tese que eu digo, assim como nós discutimos educação no Congresso Nacional, nós discutimos educação. Assim como nós discutimos religião, fé, etc. e tal, assim como nós discutimos a família, assim como nós discutimos essas matérias, tem que ser uma matéria permanente. E por isso nós queríamos no Senado uma subcomissão permanente para discutir televisão. Nós não queremos discutir, tem muito crime, tem menos crime, tem muito assassinato, tem menos assassinato, é o problema desse, é o problema daquele. Discutir televisão com a sociedade. Debater, analisar com o conjunto da sociedade. Porque, na minha opinião, é importante demais a televisão na sociedade brasileira para nós não darmos conta. Quer dizer, foi feita uma pergunta correta. Nós estamos analisando 45 minutos, e os outros 21 minutos, e as outras 21 horas. Eu acho que concordo. Mas o que pode ser feito para melhorar? O que pode ser feito no sentido de ajudar? Eu acho a televisão brasileira um padrão muito bom. Eu acho que tem grandes programas, evidente que sim. Agora, se você me disser, você levantou uma tese muito importante. O ideal é fazer entre não ficar escravo do Ibope e ter um padrão de ética. Mas isso é um milagre, é isso que nós estamos procurando. É isso que nós estamos procurando, exatamente. Aí é que nós queremos chegar.
Agora, a maneira de chegar lá, eu acho que nós temos que debater. O Congresso Nacional vem com um atraso muito grande, eu faço a minha culpa. Nunca se tomou conhecimento. A gente vota a concessão de rádio e televisão sem saber nada. Daí a 5 anos se é rádio, 10 anos se é televisão. Tu vota a renovação sem saber nada, sem saber absolutamente nada, não cobrando, não pedindo. E é normal que a televisão e que a rádio não preste conta, porque vai prestar conta para quê? Para que vai botar, fazer um enorme dossiê se ninguém vai tomar conhecimento? Quer dizer, essas coisas estão acontecendo. Então, eu acho que a partir daí, eu acho que o meu querido secretário está numa posição absolutamente correta, mas eu me aprofundo na questão. Eu acho que ela deve ser discutida em forma de debate com a sociedade. Os proprietários de televisão, sim, claro. A universidade, a família, os jovens, vamos debater, vamos discutir permanentemente. Mas, senador, só deixa eu... O senhor começou lendo o artigo da Constituição, que realmente é uma peça muito bem acabada, mas é tão bom que parece uma peça de ficção. Se eu puder reler, não tem nada a ver com a realidade. Eu estou um pouco impressionado com todo respeito aos... Com todo respeito, não. 70% isso aqui é uma ficção. Quer dizer, todo cidadão brasileiro tem direito ao trabalho. Como fruto do trabalho deve ter viver um salário de agora que a discussão vai começou. Vai ter educação, saúde, não sei o quê, não sei o quê. Está aqui. Então, acho que a discussão... o que eu estou vendo aqui, não sei se eu estou em minoria, mas uma visão um pouco entusiasmada demais com a televisão e edificante da televisão. Eu acho que a televisão brasileira não é nada tão boa como a gente está colocando aqui. Eu acho que tem muitos problemas e o peso que ela tem nessa sociedade é para o bem e para o mal. Acho que a gente está... uma visão um pouco... Talvez eu não quero... Muitas questões foram em torno de dúvidas em relação ao projeto do secretário, a iniciativa do secretário. Eu não quero atropelar, porque estou atropelando a vez, mas eu acho que a discussão está um pouco edificante, que a televisão brasileira parece que é uma maravilha. Eu não estou dizendo que a realidade da televisão brasileira... Eu não estou dizendo nem que é maravilha. Eu estou, modéstia à parte, como presidente da subcomissão, entrando num papel, digamos assim, quase que de juiz. Eu acho que eu não devo começar os trabalhos da comissão dizendo que não, que é isso, que é isso, que é isso. Eu acho que eu devo começar os trabalhos da comissão ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas. Vamos ver o que a sociedade pensa. Senador? Nós tivemos, para ver como isso é importante, nós lançamos, foi instalada a comissão em junho, fim de junho, o mês de julho foi todo em recesso, nós deixamos uma pergunta no ar na TV do Senado. O que você acha da TV brasileira? 46% das respostas que teve durante o mês de junho, e foram das respostas, não, do Fale Cidadão, que é um programa que 46% foram respondendo essa pergunta. Senador, aliás, mostra o interesse que a sociedade tem de participar desse debate. Leandro Francisco Carmona, que mandou a pergunta dele pela internet, pede que o senhor, se possível, divulgue o número do serviço 0800 A Voz do Cidadão do Senado, que nesse momento está funcionando em regime de plantão para que a população possa opinar sobre a TV no Brasil. Se o senhor não estiver aí, nós vamos providenciar e... Só não sei ler direito o negócio aí. Rádio TV senado.gov.br gov.br. E o telefone é 0800 61 22 11. Se eu estou enxergando aqui, isso, está bem. Ainda não estou precisando de óculos à distância, só de perto. Está ótimo. Senador, eu gostaria de colocar um aspecto. Eu comecei fazendo, digamos, uma apreciação a respeito do papel positivo da televisão, que eu acho que tem, mas também para dizer que ela também cumpre papel negativo e é responsável por uma série de problemas e distorções que acontecem no país. Acho que todos têm uma razoável noção disso, né? A televisão tem problemas, a televisão brasileira não é um mar de rosas, né? Se é essa a impressão que demos aqui, ela seguramente não é um mar de rosas. Brasil agora não é um a questão... mar de rosa, né, Gabriel? Exatamente. Eu acho que nós temos, por exemplo, a televisão não pode ser uma exceção num contexto exatamente. no Brasil. Nós temos uma educação de má qualidade e tal. Agora, me parece... Exatamente. A imprensa também erra muito, claro. A política também não é um mar de rosa. Então é o seguinte, mas parece que essa discussão... Só uma coisa, senador Flávio. Desculpe te interromper, só para esclarecer, porque senão acho que vamos perder o foco, eu te interrompi brutalmente aqui. É o seguinte, a imprensa não é um mar de rosa, os políticos não são um mar de rosa, agora há uma diferença. Se eu quiser montar uma televisão, eu não posso montar, porque não há concessões disponíveis e porque o sistema que existe, na prática, impede que essas concessões sejam trocadas de mão.
Quando acontece, é uma surpresa fantástica, como aconteceu 2 ou 3 vezes. Quando o SBT surgiu, tá certo? Lá atrás, quando Junto a TV com a Manchete, Tupi, junto com a TV Manchete, e agora quando a TV Manchete naufragou e houve. E essa, pra gente não esquecer, a televisão é uma concessão do poder público. Eu acho que a televisão envolve uma série de problemas tão graves. Programação é um dos problemas, mas não é o único problema que nós temos. A questão da posse dos meios, a questão agora, a possibilidade de internacionalização da televisão brasileira, da entrada do capital estrangeiro e de desnacionalização da televisão. Esse é um problema sério que a gente tem que discutir. Existem diversos problemas em torno da televisão e programação é um deles. Né? E insisto, quer dizer, o problema me parece localizado em alguns horários e em alguns programas. Né? Não vejo, assim, digamos, uma degradação geral na televisão brasileira. Não vejo isso. Agora, de qualquer forma, meu ponto é outro, senador. Eu acho que essa questão da qualidade está sendo colocada muito em termos de autorregulamentação, quer dizer, deixar a coisa por conta das emissoras de televisão. Eu acho, de certa forma, que o Estado, aí considerados os dois poderes, o legislativo e o executivo, estão se desresponsabilizando um pouco dessa questão, porque a Constituição está ali colocada, ela estabelece, como o senhor leu o artigo 221, que estabelece o que deve ser, quer dizer, regionalização da produção cultural. Nunca foi feito nada, concretamente, para garantir que nós tivéssemos uma expressão mais nacional na televisão brasileira. Nós temos uma televisão, basicamente, feita no Sudeste, que é imposta ao país inteiro. Nós não temos outra forma de televisão. Uma televisão do Sul, do Nordeste, não existe, ela não é vista. E nem regionalmente, porque não tem espaço. A respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, está aqui colocado. Agora, por que, então, o Congresso não estabelece, não disciplina melhor, não aclara os termos da Constituição e o governo não aplica, né, não fiscaliza? Toda vez que entra essa questão, surge aquela história. Não, nós não podemos censurar. Há um medo da censura, nós viemos de uma ditadura sombria, então há o medo de censurar. Eu acho o seguinte, não é uma questão de censura tirar do ar esses programas de baixíssima qualidade, os programas abjetos. Não é questão de censura, é questão de recolher o lixo. Recolher o lixo é um serviço público. Então, e que é prestado normalmente por órgãos públicos ou por empresas trabalhando para órgãos públicos. Então, por que o governo simplesmente não usa o seu poder, de poder concedente, inclusive em relação a isso, para exigir que certos produtos que estão no ar, certos programas que estão no ar e que reiteradamente apresentam esses programas, não saiam do ar ou não mudem drasticamente a sua política editorial? Eu vejo, na verdade, secretário, uma contradição muito grande entre o seu trabalho, né, tentando uma qualidade maior na televisão, e o outro trabalho de outra área do governo, né, quando, por exemplo, vai aos programas sensacionalistas de auditório, vão ministros de Estado aos programas sensacionalistas de auditório, o presidente da República recebe um animador de televisão que é conhecido como aquele que digamos, o campeão da baixaria nos programas. Quer dizer, afinal, qual é a posição do governo em relação a essa questão? O governo está com o senhor ou está com a Secretaria de Comunicação Social querendo aproveitar, digamos, a popularidade desses programas para alavancar o governo, ajudar o governo na sua comunicação? Eu acho que é uma contradição muito grande nisso agora e é uma você fez uma pergunta muito desresponsabilização. específica que eu tenho que responder. Né? Quer dizer, eu acho que não há dúvida de que o governo está exatamente fazendo um esforço democrático, consequente, no sentido de melhorar a qualidade da televisão. Não é? Agora, eu acho que, embora eu assine embaixo tudo o que você tenha dito, não é? Esses assuntos, não é, que dizem respeito a certas manifestações artísticas, de pensamento, etc., eles têm que ter um tratamento democrático, entendeu? Quer dizer, foi exatamente em nome do lixo, né, que recolheu o lixo, que o governo militar fez uma porção de coisa que não devia ter feito. Né? Quer dizer, então, eu acho que, embora os objetivos que o governo tem coincidam com o seu como um militante permanente da causa da qualidade na TV brasileira, é um problema de você ter uma processualística que atinja resultados e que não aumente o problema, entendeu? Quer dizer, eu quando me dispus a conversar com as TVs e tenho conversado e acho que vamos chegar
no dia 20 de setembro, a ter, pela primeira vez, um instrumento de análise, né? É claro que isso não será sacramentado de imediato pelo governo. Vai haver um debate, né? Quando nós começamos isso, ainda não tínhamos a colaboração agora quase que diária do Senado Federal. Quer dizer, não tínhamos esse debate da sociedade que se amplifica. Nessa semana que começa, né, nós vamos ter congressos de várias entidades discutindo o problema da televisão. A semana passada eu vim a São Paulo para participar de um latino-americano sobre a qualidade. Também não é por acaso que um programa desse quilate e dessa história, como Roda Viva, hoje coloca no centro a televisão. Quer dizer, é um debate que começou e, de certa maneira, sem querer puxar a sardinha para a brasa do governo, o governo tem alguma responsabilidade em ter criado as condições para começar esse debate. Secretário, será que a gente está aqui dentro com coragem de pôr a mão no coração da matéria, como quase sugeriu o senador? É o seguinte: se nós estamos construindo uma sociedade, todo mundo embala uma sociedade, em que o desejo de consumo, o desejo de certas tecnologias de avanço da sociedade contrariam os interesses do homem, às vezes produzindo com essa globalização desemprego, às vezes produzindo com esta deterioração da escola pública, o abandono da criança que não tem mais aquelas escolas gaúchas para formar o seu caráter, da família que se desagrega. Isso tudo não está acontecendo por acaso. É um modelo de vida, é um modelo de sociedade que a gente está criando. E a televisão, aí eu dou razão ao Fernando, a televisão é o reflexo disso. Só que ela virou um reflexo perverso, porque ela é reflexo e é agente. Ela é quem mais estimula esse desejo de consumo, estimula desejos de consumo desses carros magníficos que você fala para a classe D e E. Então cria uma paranoia, festas de aniversário absolutamente inimagináveis para uma pessoa que mora na beira do Rio São Francisco. Então nós estamos realmente criando um processo de neurotização da população inteira. Quer dizer, nem edificar a televisão, como você diz, nem amaldiçoar. Nós temos agora, quarta-feira, nós estamos entre duas opções tremendas. Ou a do Nostradamus, que é o fim do mundo, ou a do Papa Pio XII, que falou que é o dia da televisão por causa de Santa Clara. Uma vez lá no convento de Assis, Santa Clara se projetou numa parede iluminada e o Papa Pio XII, em 58, falou, então, esse é o dia da televisão e Santa Clara é a patrona. Então nós estamos aqui, entre o fim do mundo do Nostradamus, no mesmo dia 11, e no mesmo dia 11, o dia da televisão. Não amaldiçoar esse instrumento, mas também nós endossamos demais o governo e todo mundo endossa demais uma sociedade que nós sabemos que não convém e que só pode produzir essa televisão. E do qual exemplo eu falei do mercado como apenas um sintoma técnico da exigência que faz existirem esses inadequados programas. Olha, eu acho que a gente tocou em alguns pontos aqui que eu acho fundamental. Eu uso o meu argumento do Evandro Guimarães, dessa televisão, para quando ele fala, a gente está num Brasil imenso, de dimensões imensas, um país com dificuldades, pobres, e alguns lugares onde que a única janela para o mundo é a televisão. Perfeito. Isso aumenta a responsabilidade da televisão. Isso aumenta porque nós temos uma televisão boa, assim, tecnicamente maravilhosa. Eu acho que não se compara isso. E não é só 2 horas que ela é ruim, não. Ela é muito mais horas se você for olhar na vertical. Você vê à tarde gente anunciando, até coisa boba, do tipo batom emagrecedor, dando depoimento pessoal. Voltamos com a garota propaganda lá. É o charlatanismo, não é só na qualidade. Mas esse detalhe aí cabe ao CONAR resolver, e o CONAR tem feito isso. Sim, eu estou te falando. A televisão não cabe censurar o comercial. Não, mas Galena está falando que à tarde ocorrem barbaridades, que é verdade, tem que coisas, quase ninguém vê aqui, inclusive, então passam barbaridades. Vira humor, porque é tão charlatão, então a televisão se permite alguém chegar lá e falar assim, tome esse farinha de osso, não sei o que a sua osteoporose vai acabar, você vai usar um batom emagrecedor, e que ao mesmo tempo
leva a outras coisas gritantes, a exposição de pessoas. Então, se a gente tem na televisão, nesse país aqui, como único canal de informação para um grande número de população, que não tem acesso até nem à educação formal, então a responsabilidade da televisão é muito maior na formação do povo brasileiro. Então, a gente está dizendo que ele vai ser aquilo que a televisão mostra. Portanto, eu acho, e eu concordo também com algumas pessoas daqui, e que eu não me lembro mais, deixar o primeiro caminho, eu acho que tem que ser a autorregulamentação mesmo, é democrático, vamos conversar. Mas deixar para as próprias emissoras decidirem isso, não é dar muita responsabilidade para os donos de emissora, para as direções das emissoras, que se comportam dessa maneira, em muitos casos infantil ou sem pensar muito nessa tua função social. Aliás, há muito tempo não se usa isso, a função social da televisão. O código de ética, na verdade, das emissoras, que existe no 90, é verdade, secretário, ele não tem o capítulo das penas, né? Mas ele nunca foi utilizado sequer por uma advertência, sequer a ABERT nunca se pronunciou publicamente sobre a qualidade da programação de nenhum dos seus afiliados. Ela não se presta essa finalidade, ela tem outras preocupações. Então, eu acho que pensar uma regulamentação de televisão, de autorregulamentação, deixar isso na mão do próprio setor, é uma forma equívoca. Primeiro, é a certeza de que nada acontecerá. Televisão é como a guerra, é aquela história da guerra. É um assunto importante demais, a guerra, para ser deixado apenas para os militares. A televisão é um assunto importante demais para ser deixado apenas para os profissionais de televisão. A sociedade Esquece, proprietário. Para os proprietários, né? Enfim, não só os proprietários, mas todos os profissionais, também as pessoas. A televisão tem que ser um problema social, ela é um poder muito grande, é um poder ainda com pouquíssimo controle, ela praticamente não tem controle. Agora, o que eu acho importante, assim, a Constituição brasileira, que foi uma Constituição democrática, extensamente debatida no Congresso, profundamente debatida, ela levantou, como o senhor mesmo disse, os princípios básicos. Não há o que mexer no capítulo da comunicação. Há que aplicar, santo Deus, há que aplicar, entendeu? E quem é que regulamenta isso? É o Congresso Nacional. E quem garante a aplicação? É o Poder Executivo. É o que está faltando. Fora disso. É o que está faltando, meu filho. Quer dizer, o resto tudo me parece que Estamos, mais uma vez, é um ciclo vicioso, vai e volta, vai e volta. Exatamente. Quer dizer, eu acho assim, vamos ser democráticos. Nós achamos que dessa vez não vai ser um ciclo vicioso. Naquela tentativa, eu acho que o secretário está colocando, e quando ele coloca que ele está buscando um código de ética, não implica que ele faia e saia esse código de ética. Agora, não é só isso. Eu acho que ao lado disso é estabelecer um programa de regulamentação de todo esse conjunto. Eu acho que as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Eu acho o seguinte, a gente não pode minimizar a noção de que tudo na vida que é difícil, e esse não é um assunto fácil, evidentemente, né? É um assunto difícil, tem que seguir um certo processo, entendeu? Quer dizer, eu acho que o processo começou. Essa mesa redonda é uma demonstração concreta de que o processo começou. Eu vou... Agora, Prioli, eu vou botar a minha provocação. A primeira etapa, depois eu te ouço, mas a primeira etapa é você, na realidade, passar a mensagem de que existe a Constituição, de que existem esses princípios. Porque você não desconhece que isso estava completamente deslembrado no Brasil, principalmente nos últimos anos, em que a luta pela audiência se acirrou, não é? Surgiram televisões, digamos assim, de porte, não digo igual, mas com certa equivalência, não é? Quer dizer, então, essa luta na busca de audiência fez com que os donos de televisão, ou aqueles que estão morejando na televisão, se esquecessem desse sentido público que a televisão tem, até por força da própria Constituição, que é uma concessão. Talvez também, secretário, porque o objetivo central de qualquer empresário é ganhar dinheiro. Bom, que é normal. Tudo bem. Essa é a regra do jogo. Mas eu digo, ainda é um princípio constitucional de que a gente deva trabalhar no pluralismo. Só que televisão é uma empresa que é concessionária, ele não é dono. Exatamente. Mas de qualquer maneira... Concessionário para prestar de qualquer maneira, e esse serviço público tem que ser prestado. Em que pese todos os elogios para a televisão pública no Brasil, e eu sou um dos seus maiores fãs, né, nós optamos pelo pluralismo. Quer dizer, o Estado abriu mão de ter o monopólio da televisão. Mas não é isso que está em questão, então, de fato... Exatamente. Então, você também tem que chamar os donos de televisão
para um debate como esse. E eu acho que a primeira etapa desse processo que o governo está seguindo era chamar os donos de televisão que não tiveram, eu devo dizer isso porque eu tenho que ser absolutamente objetivo, né? Eles não tiveram uma posição reativa. Eu sei que o Fernando pode dizer, o Zé Gregório está indo no canto da sereia dos donos de televisão. Pode até ser, entendeu? Mas eu estou muito consciente e devo reconhecer que a atitude que eles tiveram nas conversas que eu tenho tido é uma atitude de quem quer exatamente evoluir para um outro patamar de qualidade na televisão brasileira. Entendeu? Secretário, mas é aquela história, enquanto o show conversa com os donos das estações para tentar melhorar a qualidade, o presidente da República recebe o ratinho. Quer dizer, fica um pouco difícil a gente entender o que é que o governo quer em relação à qualidade da televisão. Sim, mas de qualquer maneira não foi para abençoar o programa demonização desse comunicador. Nunca vimos nenhuma manifestação pública. Nunca vimos nenhuma manifestação pública do presidente contra esse Sim, mas tipo ele está apoiando vigorosamente esse esforço que nós estamos fazendo. Tomara. Eu só queria colocar uma questão na roda. Pois não, senador. Eu volto a repetir. Eu acho que o programa de televisão é mais sério do que nós estamos analisando. Eu acho que na sociedade brasileira, na formação, num país do tamanho do Brasil, que é um continente, a televisão tem um papel mais importante do que a escola, mais importante do que a religião, e mais importante do que a própria família, porque ela faz... Infelizmente, né, senador? Infelizmente. Mas é a realidade que nós estamos vivendo. Infelizmente. É a realidade que nós estamos vivendo. Eu tenho um filho de 5 anos. Quer dizer, entre o que eu falo para ele, o que ele usa, o que ele brinca, é o que ele vê na televisão. Então, dentro desse contexto, a análise tem que ser feita, e eu acho que é a primeira vez que está sendo feita, e volto a repetir, não de fazer debater, televisão tem que melhorar, não sei o quê, e daqui a pouco esquece e volta tudo no zero. Por isso que eu não quero discutir, o que tem que mudar é o seu ratinho aqui, o seu fulano. Não, nós temos que fazer uma análise com a sociedade de como vai ser. De como vai ser. E volto a repetir, deve ter no Congresso Nacional uma comissão permanente que vai estar debatendo permanentemente o programa. Mas eu acho que essa função não é só do Congresso, não. Eu acho que a gente remete para uma questão que é o controle social dos meios de comunicação. Mas na verdade é isso. Por amor de Deus, é por aí que nós vamos chegar. Não é o Congresso que vai evitar nós vamos. É isso que está faltando, que é a regulamentação dessa lei. Sim, isso que está faltando, que o Flávio pode me cobrar, que é a regulamentação do Conselho, que chegou no Senado, não saiu o Conselho de Comunicação. Por que não saiu? Porque foram ver os nomes, a rigor eram todos os nomes ligados aos proprietários da televisão. Então ia ser um conselho que era composto. Então, mas aí em compensação, não saiu o conselho, o Senado não votou o conselho, não fez nada. Agora, então está um vazio que deve ser preenchido. Eu pergunto o seguinte, em que prejudica esses objetivos dessa grande discussão, porque realmente a televisão tem uma influência grande, não é? Quer dizer, em que prejudica se no dia 20 de setembro, que foi a data que o governo marcou, mas em nada, os donos de televisão disseram, olha, nós concordamos num código, num manual desse tipo. É claro que isso para mim não seria surpresa. Bom, mas de qualquer maneira, você tem uma peça concreta sobre o qual você trabalhar. Você tá me provocando. É claro que já ficou claro que dessa vez esse manual, esse código, tem que ter um capítulo de sanções. Não é? Nós estamos conversando também em que haja um horário que eu propus que fosse das 6 até as 21h30, em que houvesse, digamos, uma espécie de trégua para certos assuntos, etc. Quer dizer, então, é uma peça que está sendo apresentada. Quer dizer, eu acho que a partir daí você tem um elemento de registro de um avanço para um assunto que praticamente há alguns meses estava na marca do zero, já não vai estar mais do zero, e aí se pode evoluir para essa discussão que, aliás, para ser produtiva, tem que ser permanente. Quer dizer, eu acho que uma coisa não briga com a outra. O Cláudio Lúcio de Fortaleza, no Ceará, pergunta o seguinte: como os mercados regionais são enfocados pelos profissionais da área da televisão? A tendência, diz ele, no Brasil é que esses mercados sejam cada vez mais fortes e mais sadios. Como a televisão contemporânea, eu imagino que ele fala mercado regional como um todo e não da televisão.
Como a TV contemporânea enxerga as texturas regionais e as possibilidades de regionalizar sua produção? Pergunta também de Alzimar Ramalho de Campinas, endereçado ao senador Pedro Simon. A Constituição fala em incentivo à produção regional, mas o preço que as emissoras cobram para veicular espanta os patrocinadores. O que o Congresso pode fazer para mudar isso? E, finalmente, Délio Freire, do Espírito Santo, diz o seguinte: quando as televisões abertas vão oferecer mais espaço para as programações regionais? Não é um problema as televisões deixarem de lado as várias formas de cultura do país e enfocarem apenas o eixo Rio-São Paulo? Não seria válida uma legislação para que as produções das diversas regiões surjam nas grandes redes de televisão brasileira? Como a questão foi colocada em relação às grandes redes, eu acho que tanto o Flávio quanto o Evandro também podiam aí dar a avaliação dessa questão da produção regional. Marco, desculpa, mas, perdão, Evandro, eu gostaria de começar falando sobre o Ratinho, porque esse Ratinho está na cabeça de todo mundo aqui e provavelmente todos os telespectadores. Nós temos que tomar muito cuidado com preconceito. Quer dizer, o Ratinho é um programa eminentemente popular, feito por uma massa que é a enorme maioria da população brasileira, absolutamente sem espaço em nenhuma mídia, em nenhum jornal, em nenhuma outra televisão. E o Ratinho faz um programa falando com esse tipo de gente. Esse tipo de gente chega a dar piques de 28% no programa dele. 28% é pique de orgulhar a Rede Globo. O José Cardoso... Desculpe, só para concluir o pensamento. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado. O Ratinho reconhece que no afã, na busca pela audiência e tal, ele reconhece que eventualmente há alguns exageros. Isso ele reconhece. Flávio? Tá bom, eventualmente. Eventualmente você cita 5 casos. O Ratinho tem um programa de 6 dias na semana, ocupando 2 horas de programação, e você cita 5 ou 6 casos, em 6 dias por semana. Então, é eventual. Ele reconhece, e nós estamos trabalhando, e se alguém vê o programa do Ratinho nos últimos 40, 50 dias, enfim, ele está cuidando de modificar e de se ajustar com outros tipos de conteúdo. Muito bem. Mas eu não quero, nem aqui dizer que o Ratinho é o melhor programa da televisão, não. O que eu quero dizer é que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com esses 28%. Mas 28%... É uma coisa muito pretensiosa a gente chegar e dizer assim, 28% da televisão, vocês são incompetentes, analfabetos, ignorantes, e nós vamos dizer que o que você pode ver, e vocês não podem ver o Ratinho. Não é assim. Mas, Flávio, nós temos que buscar um outro caminho. Mas essa ideia de que só os programas popularescos de auditório que dão alternativas para esse público é falso. Esse público é o que dá liderança de audiência para a Globo. É o que faz com que as novelas da Globo sejam há 20 anos, há 30 anos líderes de audiência. É o mesmo gastar, que tá lá. Gabriel, que a Globo consegue gastar, porque ela tem capital para isso, em torno de 100, 120 mil dólares o capítulo. E eu não tenho condições. Se eu não fizer a minha novela Chiquitita, comprando baratinho, se eu não fizer as minhas novelas baratas, eu quebro. Como quebrou a Manchete. Então, como é que eu vou fazer novela de 100 mil dólares, meu Deus do céu? Eu não tenho audiência para isso, eu não tenho massa. Então, fica aquela coisa do ovo e a galinha. Se eu dou uma dica... Está se confundindo mais uma vez? Mas a questão não é ser popular. A questão não é ser popular ou não popular. A questão é baixaria ou não baixaria. Essa é a questão. Pergunta do José Cardoso, de Vilhena, diz o seguinte: por que os senhores permitem o Ratinho, às 8 horas da noite, mostrar em seu programa um homem pelado mostrando seu pênis ou uma mulher fumando pela vagina? Os senhores não acham isso um desrespeito ao público, um ato obsceno ou uma imoralidade, uma afronta ao telespectador? Marcum, eu acho o seguinte, veja bem, eu acho desrespeito a essa pergunta. O programa... Não, sabe por quê? O programa, esse quadro entrou no ar às 10h30 da noite, não às 8 horas da noite. O programa do Ratinho começa às 8h30 da noite. Não. Tudo bem, mas não é às 8. A pergunta é colocada às 8 da noite. Eu estou dizendo, às 8 da noite não aconteceu. Aconteceu às 10h30. Bom, também não deveria ter acontecido? Talvez não, mas não foi às 8 da noite. Então, vamos tratar a coisa com seriedade. E o Ratinho passou o programa inteiro dizendo, olha, vou fazer uma cena e tal, tire as crianças da sala. E era 10h30 da noite. Quer dizer, a televisão brasileira tem o próprio secretário vem falando para nós nas conversas conosco que ele imagina que o ideal é que a gente escolhesse uma faixa horária, enfim, onde a criança tem mais acesso, para tomar um cuidado especial e preferencial ali. Mas a televisão brasileira também é feita para adultos.
E, eventualmente, alguns quadros, por bizarro que sejam, ou, enfim, grotesco que seja, será que faz tão mal assim a sociedade que viu aquela cena da vagina e mudou a vida, passou a fazer coisas absurdas? Quer dizer, às 10h30 da noite, o Jô Soares, 15 dias antes, tinha apresentado o mesmo quadro. Ninguém comentou. Não apresentou com 3 minutos ou 4 minutos, o Ratinho se estendeu de muito, ele reconhece isso, mas o Jô apresentou algumas cenas. Mas o Jô tem 5 pontos, o Ratinho tem 28 pontos. Então, com 5 pontos, eu gostaria de fazer. Então, se o Ratinho tivesse 5 pontos, ele está liberado. Assim como podemos partir do raciocínio seguinte, há limite para criança, mas para adulto, não. Esse é o ponto. O Evandro queria falar. Eu gostaria de retornar às perguntas feitas pelos telespectadores quanto à programação regional. Eu não quero incorrer aqui no erro de parecer acentuar apenas o aspecto positivo. Eu quero reconhecer que há programas populares de baixa qualidade e há programas populares de qualidade. Sem dúvida. Não existe nenhuma crítica em relação a isso. Portanto, é pertinente falar-se de qualidade permanentemente. Claro. No caso, a minha empresa é uma empresa reconhecidamente, tem até o seu famoso slogan Padrão Globo de Qualidade, é uma empresa absolutamente comprometida com níveis de qualidade. E também comprometida com algo que eu chamaria a atenção, para falar da questão regional, com o contexto brasileiro. É importante lembrar que eu poderia ler aqui, mas todos os senhores que estão em televisão e que estão na vida pública sabem que a nossa empresa, a Rede Globo, tem produzido com diretores nacionais, roteiristas nacionais, atores nacionais, praticamente todos os produtores intelectuais brasileiros, todos os autores brasileiros importantes, de Érico Veríssimo, Jorge Amado e assim por diante. E eu preciso falar isso porque, para não pegar um discurso simplesmente, aparentemente vazio, de valorização da televisão, é para dizer o seguinte: assim como há um certo compromisso com os valores culturais, há também um certo compromisso daquelas empresas que têm interesse permanente em desenvolver e justificar a concessão que receberam para operar, há um interesse permanente de verificar a cultura regional a nível nacional e a nível regional. Ou seja, o senhor senador sabe que nós produzimos várias novelas e várias dramatizações no interior do Rio Grande do Sul. Assim como produzimos em Aracaju, assim como produzimos seguramente em praticamente todos os estados brasileiros. Mas isso não é produção regional, Ivan? Não isso é produção regional. Nacional feita na região. Eu não estou dizendo que é produção regional, estou dizendo o seguinte, que a televisão exibe e tem missão fundamental de mostrar as realidades regionais como algo que é, e o texto da Constituição diz isso, como algo que é cultura nacional. Essa é uma questão, se me permite, que tem que ser regulamentada. Quer dizer, não há dúvida nenhuma. Sim, falando foi feito nos Estados Unidos. Com o proprietário da Globo, quando eu era governador, uma determinada oportunidade, eu fui visitá-lo e ele estava com toda a programação que era do próximo ano. Então ele dizia, não, foi antes até, foi antes. Eu estou com isso aqui, só tem uma pessoa que eu tenho que ouvir ainda, que é o Maurício Tirossovi, que é o da RBS, que é o único que me incomoda, porque é o único que briga por programas locais. Aí nós discutimos com ele, mas vem cá, o doutor Roberto, mas não devia ter uma programação local. O senhor não acha que o Maurício está certo em querer ter mais programas locais? Ele disse, eu sou o primeiro que quero isso. O problema é que as televisões se adaptaram a receber a Globo, e é tão fácil receber toda a programação da Globo, que durante muito tempo tinha o Bom Dia Brasil, e depois em Minas Gerais, até aqui em São Paulo, durante muito tempo, repetiu o Bom Dia Brasil, e só muito tempo depois foi aparecer o Bom Dia São Paulo. Senador, só para a sua Então, tranquilidade... é o seguinte, isto não vai ser a TV Globo que vai fazer, nem qualquer uma televisão. Vai ter uma determinação que vai dizer, vai ter que ter um horário de 2 horas, tal horário, que vai ter que ter cantores do Rio Grande do Sul, cantores de Pernambuco, não sei o quê, autores, quer dizer, uma programação local. Mas tem que ser feita com determinação. Senador, senão a Globo vai fazer tem a programação nacional dela. Então nós agora, coitado, nós temos a RBS tem o programa gauchesco, Senador, a vitalidade e a viabilidade foi agora para as 5 econômica. da madrugada, às 5 da manhã. O cara tem que se levantar,
Às 5 da manhã, foi baixando, a Globo foi indo, Gaúcha acorda cedo. foi baixando, era às 11 horas. Foi vindo, agora está às 5 da manhã. E essa questão... A RBS quer fazer um programa de debate, de coisas locais, tem que ser depois do filme, não sei o quê, às 2 da madrugada. Às 2 da madrugada... Senador, só pelo amor de Deus, ouçam tem que ter uma programação. Ouçam um pouco os proprietários dessas emissoras aí no Brasil inteiro, porque eles têm alguns problemas para isso, hein? É um problema de recurso. Se eu botar 2 ou 3 horas de programação num estado pobre lá no Nordeste, é complicado. Mas não é só essa questão. Mas veja uma coisa, complicado. Vai ter uma fase delicada de de transição. Não deve estudar-se isso, não. Mas só toma cuidado. É a mesma reclamação que faz, por exemplo, o que eu acho estranho em relação a toda essa discussão, que estou no ramo há alguns anos, não só do lado aí, olhando apenas como um profissional, sempre tive uma atividade que envolvia a discussão desses assuntos em algumas publicações que eu participei. O que eu acho estranho é o seguinte: companhia de ônibus, empresa de ônibus. Empresa de ônibus tem planilha, tem compromisso. Se o ônibus não vier de tantos em tantos minutos, há sanções, né? Se não tiver determinadas regras, e a gente sabe a qualidade do serviço de ônibus brasileiro, que não é lá essas coisas, mas existe essa regra. Toda vez em que se fala em colocar essa regra para as emissoras de televisão, surge um enorme problema. É muito mais complicado. E a razão é que ninguém está dizendo aqui, é muito simples. É que a força política que as emissoras de televisão têm é muito maior do que a força política que os proprietários de empresas de ônibus têm. Claro. Mas, Marcon, essa força política não pode ser maior, porque o problema da regionalização é mais grave. Porque com a globalização, as identidades nacionais, as identidades culturais estão se esfacelando. Isso é um problema brasileiro, mas o presidente da Arte na França me disse que é a mesma coisa. Quer dizer, a invasão do produto americano é de tal ordem que eles perderam o caráter francês nas diversas regiões. A França hoje tem o que nós tínhamos há 30 anos atrás. Tem uma lei determinando o número de músicas francesas que tem que tocar na rádio e uma lei determinando o número de filmes que tem que passar no cinema francês. Mas o senhor tem razão. Eu acho que o importante é essa identidade nacional. Agora, essa identidade nacional na televisão não vai se fazer, Flávio, apenas dando 2 horas para a região produzir programas sem dinheiro. Por exemplo, por que a televisão brasileira não faz cinema como todas as televisões do mundo? O cinema é que poderia exatamente fazer filmes de grande caráter cultural regional dentro da televisão. Nós começamos uma experiência na TV Cultura, na rede pública, estamos com 37 filmes em longa-metragem em coprodução. A maioria deles feitos por diretores que fizeram filmes de caráter brasileiro, de identidades nacionais. E eu tenho a impressão que esse é um caminho. Da mesma forma, há todas as festas locais serem produzidas, no mínimo, em coprodução com as festas locais. Ninguém vai falar melhor de Paratins do que eles. Então, uma equipe nossa, junto com eles, faz aquela festa melhor do que a gente aqui do eixo Rio-São Paulo. Agora, o fundamental é manter essa identidade cultural que está sendo perdida, porque a invasão é total. Eu não acredito muito nessa... Tenho medo de um verde-amarelismo, de um regionalismo, um saudosismo em relação a essa matéria. Não partilho dessa ideia, mas queria falar do Evandro. O melhor programa que foi feito na televisão brasileira, provavelmente, esse ano, é o Alto da Compadecida. Nos últimos 10 anos. É uma obra-prima. Obra-prima. E é um programa popular, que não é popularesco. Pena que a Globo não... aquilo seja uma exceção. Se não for uma exceção, é uma coisa que parece estar perdendo espaço, acho eu. Porque você tem ao mesmo tempo aquela entrevista com o Maníaco do Parque, que virou o programa Linha Direta, que é parecido com o Ratinho, eu não vejo muita diferença, por isso que eu não quero demonizar o Ratinho, não tenho nada a defender no Ratinho, acho aquilo realmente deplorável. Mas vejo que a Globo passa a rivalizar também dentro desse universo, porque tem uma série, enfim, a gente pode discutir isso de várias maneiras. Agora, esse programa, o Alto da Compadecida, é um programa que fala do Nordeste, é uma obra-prima de como fatura mesmo, não é só porque o texto é bom. O programa foi muito bem realizado. Mas o problema de produção regional é o direito dos artistas, dos criadores, dos jornalistas, trabalharem na sua própria região. Se alguém é bom hoje, um bom artista, ele tem que vir para o sul, sudeste, para poder trabalhar em televisão. Deveria haver um mecanismo... Para poder aparecer na música, Prioli, para poder fazer sucesso na música, para poder fazer sucesso no teatro, para poder fazer sucesso no cinema. Infelizmente,
Em outros Nós somos países, um país pobre. em outros países do mundo, os centros de em outros produção, países do mundo, grandes centros de produção, nos Estados Unidos tem que ir para Los Angeles ou para Nova York. É verdade. Ninguém faz cinema em Ohio. Exatamente. Ué, Eu só queria realmente perguntar ao Fernando se você considera de fato, porque é uma pessoa sensível, observadora e atuante permanente, que a TV Globo tem descuidado a tal ponto de qualidade da programação, mesmo de programas populares, que, insisto, os programas devem ser e podem ser populares com qualidade, com cuidado. Sim. Se você não está generalizando um eventual escorregão que qualquer atividade humana, a nossa empresa ou outras empresas possam ter eventualmente cometido. Se esse escorregão não está penalizando de maneira mais sistemática e está deturpando um pouco a sua observação profissional sobre uma das empresas que no Brasil, de maneira muito especial, trabalha e defende de maneira sistemática e permanente a qualidade desse patrimônio do povo brasileiro que é a televisão. Olha, Evandro, com todo apelando, respeito, Fernando. em relação a a gente tem divergência, eu divirjo de você nesse ponto, em relação a esse programa específico, que acho que foi um caso emblemático, aquilo não foi escorregão, foi uma obra coletiva muito bem pensada, porque todas as coisas da Globo são muito bem pensadas mesmo. Aquilo não foi um erro de edição, um erro de tom, como o Rezende colocou. Aquilo foi uma coisa, um erro deliberadamente feito daquela... Teste de produto, exato. Então, eu acho que a Globo está ainda testando os limites em função de uma pressão da audiência que ela não tinha, e a nova realidade da TV aberta. Enfim, eu já escrevi isso na Folha, acho que não seria o caso de eu só manifestar que a gente diverge com respeito aqui, não seria o caso de eu repetir o que eu já escrevi na Folha, porque eu preferia ouvir as outras pessoas. Mas com todo respeito e tendo em vista que você é um arguto e analista da televisão, eu gostaria só de relembrar uma coisa que não é ufanismo. É a seguinte, nós temos programas 24 horas por hora no ar e, eventualmente, depois de 365 dias no ano no ar, você, eventualmente, pode cometer alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu preciso lembrar é o seguinte, o Brasil certamente é privilegiado em alguns aspectos. Nós temos excelente mídia. Os senhores que viajam sabem que é muito difícil, em qualquer país do mundo, você descer no aeroporto e encontrar jornais da qualidade como o Brasil tem. 8, 6, 5 jornais excelentes na banca. Você encontra o Estado, a Folha, o jornal o Globo, Zero Hora, você encontra o Correio Brasiliense, a Tarde em Salvador. O Brasil tem o JB, você tem uma excelente... Você tem excelente conjunto de jornais. Eu falei no Estadão e Folha, poderia falar em outros jornais que conhecemos, o Liberal em Belém. Em Belém tem um excelente jornal. Salvador tem um excelente jornal. O Jornal da Tarde. Então, o Brasil tem o privilégio e a sorte de ter uma mídia absolutamente competente. Jornalistas, redatores, editores de arte, pessoas atentas. Nós não podemos deixar de olhar, não podemos colocar um foco exagerado, como se a televisão fosse o ponto focal da crise brasileira. O país tem muitas crises. Eu não quero dizer que nós não devamos discutir, eu quero dizer o seguinte, na nossa empresa nós temos instalado esse ano, e quero crer que de alguma maneira a dinâmica da sociedade nos levou a isso, nós temos a partir deste ano uma central Globo de qualidade, com poder de veto, sobre aquilo que é anacrônico, bizarro e incomodativo, sabe, sem ferir a liberdade criativa dos nossos autores, diretores, roteiristas, etc, etc e tal. Ou seja, temos uma central Globo de qualidade preocupada de maneira sistemática com a nossa postura, com a responsabilidade social, com o merchandising social que temos o prazer de sermos reconhecidos internacionalmente com uma experiência melhor sucedida quanto ao merchandising social em temas importantes em relação à sociedade brasileira. E este comitê, essa central, que é dirigida pelo Márcio Lúcio Vaz, tem poder de veto para examinar e verificar se na dinâmica da produção artística nós não saímos daquilo que poderíamos chamar o trilho, né? Nós temos também nossos comitês de éticas internas quanto ao editorial e quanto à relação com o mercado publicitário e com a concorrência. Evandro. Então, eu não queria deixar, Marcon, de registrar o seguinte. Eu acho que meritória o desenvolvimento desse trabalho que está se fazendo aqui, mas a televisão brasileira insiste, é um patrimônio que não pode ser objeto
de pauta negativa de maneira permanente. Essa é a minha resposta. Sobrou para mim um problema complicado. Nós temos 2 minutos de programa e eu acho que tem mais de uma opinião a ser externada aqui, então eu queria ver se quem democraticamente se dispõe a abrir mão do seu espaço, porque nem todos vão poder falar. Eu abro mão imediatamente. Muito bem. Também, eu acho que Eu acho que nós tínhamos que ouvir, com certeza, o secretário Zé Gregório, o senador Pedro Simão e um representante da bancada dos jornalistas. Eu falo. Que o doutor Gabriel Prior já se manifestou aqui, passou por cima da lei. Vamos lá, Gabriel. Olha, eu concordo em parte com o Evandro nas colocações. Eu acho que a televisão é parte do problema, dos problemas brasileiros. Nós temos vários problemas. A televisão seguramente é um dos problemas que nós temos. Agora, eu acho que programação não é necessariamente o principal dos nossos problemas. Eu quero levantar, não dá para discutir isso hoje, mas estamos diante da possibilidade da internacionalização da nossa televisão, da entrada do capital estrangeiro no controle das emissoras, e se esse processo não for controlado, não for feito com cuidado, nós corremos um risco sério de desnacionalização. Desculpe, Gabriel, sobre isso eu preciso só dizer uma frase. Nós, da televisão, somos contra entregar o controle da televisão brasileira ao capital externo. Somos contra. Ótimo. Nem a Globo é a favor, nem o SBT é a favor, nem a Bandeirantes é a favor. Somos contra. Nenhum país onde radiodifusão é um negócio importante, ou seja, país que tem um mercado, que tem população, e onde radiodifusão é fundamental para a integração, para a preservação do idioma nacional, nenhum país importante do mundo tem este assunto liberado. A média é que há participação de em torno de 20% a 25%. De liberação para capital estrangeiro, com enormes restrições a cargos de gestão e a controle editorial e de programação. Então, espero que a gente tenha competência para legislar, regulamentar essa matéria, que nós não tivemos, infelizmente, até hoje, para controlar a programação. Secretário Gregório? Bom, eu quero dizer que um debate como esse só reforça a minha disposição de levar esse processo iniciado pelo governo há alguns meses até o porto, que seria, no dia 20, receber as minutas ou a minuta, não é, de um código de programação que atendesse à qualidade para continuar essa discussão. Quer dizer, eu acho que esse esforço que o governo está fazendo está produzindo efeitos, não é? Quer dizer, eu não quero dizer que tenha sido totalmente uma coincidência. Uma das televisões agora, através do seu representante aqui nesse debate, acabou de dizer que a televisão Globo criou essa central de qualidade, não só do ponto de vista de qualidade, mas também do ponto de vista ético. Eu acho que isso tem algo a ver com esse processo que se iniciou nos últimos 6 meses. Quer dizer, eu acho que isso tudo vai redundar numa melhoria de qualidade das televisões, não é? Agora, é um problema de obstinação democrática, de estimular esse debate, que outras fontes, como essa do Senado, que se abriu com vigor através do esforço do senador Pedro Simão, também se integre nesse esforço. Eu acho que de tudo isso, sem dúvida nenhuma, nós chegaremos no fim desse ano com outro tipo de televisão no Brasil. Senador Simão, mais alguma consideração? Eu acho que a TV Cultura tem um papel importante nisso. Porque a TV Cultura e os programas em rede nacional, ela tem a independência de fazer mais assiduamente esse tipo de debate. Eu acho que, inclusive agora nós vamos ter na comissão uma série de simpósios onde essas pessoas serão chamadas para debater. Eu volto a repetir, para mim me perdoe, é uma questão fundamental a televisão. Não é que eu queira discutir, eu acho que o padrão é ótimo. Eu tenho muito poucas restrições. Eu apenas acho que nós, a sociedade brasileira, não estamos dando conta da nossa responsabilidade. Eu acho que os proprietários, os agentes da televisão foram longe demais, tiveram competência, tiveram capacidade. Agora, a nossa irresponsabilidade de não olhar, de não ver o que nós devemos fazer, é o grande vazio que nós temos que preencher. Não dá mais para falar, termino, mas só para lembrar uma outra questão. O Luiz Fernando Veríssimo, ele escreve no Globo uma afirmativa muito séria, que é o novo apartheid que vem aí, com as televisões a cabo. Quer dizer, agora nós vamos ter 2 tipos de brasileiro. O brasileiro que tem os R$20 para pagar uma televisão e que recebe essas televisões que estão aí,
E o resto dos 15% brasileiros, que vão receber os 300 canais, vão selecionar e vão ter um tipo de televisão, um tipo de formação ética, social e cultural completamente diferente. Esse é um outro debate. Deputado, senador, desculpe, mas eu queria lhe tranquilizar que nós temos hoje no Brasil em torno de 38 milhões de domicílios com televisão aberta e temos aproximadamente 2 milhões e 600 mil domicílios com televisão paga, com Pay TV, seja por sistemas de wireless, MMDS, por sistemas a cabo ou por sistemas direto via satélite. Quero lembrar ao senhor que praticamente, na maior parte desses sistemas, se o senhor reparar, as televisões abertas são, também no sistema de TV apaga, a mais importante audiência, que são os programas melhor vistos. Eu quero dizer o seguinte, o país territorialmente é muito vasto, a televisão aberta definitivamente ainda cumprirá, por muitos anos, o importante papel que ela vem cumprindo no Brasil. Nós ficamos felizes com a sua atenção para essa questão, porque estamos certos que, como democrata e como atento brasileiro, o senhor certamente operará para contribuir para que a televisão brasileira, com liberdade de expressão, continue uma televisão tão boa quanto ela já é. Muito bem. Eu queria registrar que esse programa estourou o seu tempo 9 minutos. Uma prova que na TV Cultura a prioridade é o debate, não exatamente o cumprimento rígido dos horários e dos compromissos comerciais. Uma boa noite, uma boa semana e até lá.